O capítulo 5 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias: a cura da lepra de Naamã e o castigo de Geazi. É um capítulo até que relativamente curto, então vamos para a primeira história, que é a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Não é a Síria, mas sim Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, uma doença de pele. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi encontrar o seu senhor, foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, é bastante coisa, hein? E 10 mudas de roupas finas. Cara, isso é muita coisa, na verdade. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Que cartinha pouca, né, cara? Tá aqui, eu tô te mandando alguém aí, se vira aí. Cure. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as... Ai, cara. Vamos lá. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus... Bom, acho que eu faria a mesma coisa também. Por acaso sou Deus? Eu tô achando engraçado. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Ai, ai. Aqueles ataques de riso, né? Ai, como se hoje em dia, sei lá, cara, algum país inimigo um do outro e mandasse alguém. Como se quisesse causar uma guerra, né? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Tá, vamos continuar aqui. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgas tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, que não era sujo não, era limpo, tá? Eu já vi muita gente falando que esse rio era sujo, não é, cara. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, e seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha, tinha todo um processo já, né? Pré-definido, pré-formatado. Não são os rios Abna e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o que o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha só que loucura. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente... ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Tá, então essa é a história da cura da lepra de Naamã. Que doideira, né? Então agora a próxima história é o castigo de Geazi. Geazi é o servo de Eliseu, o profeta. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Pelo visto, Geazi era um corredor, né? Porque não é a primeira vez que ele aparece num relato bíblico correndo. Então Geazi correu, então ele era um corredor, para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem. Ele alcançou uma carruagem, meus amigos, para encontrá-lo. Ou essa carruagem era muito lenta também, né? Para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem.
Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. 35 quilos de prata. Ele tinha levado quanto? 350 quilos de prata. 10%. É verdade, né? Caramba, 10%. 2 mudas de roupa, sendo que ele tinha levado 10, não é? $20%. Como que ele chegou nesse percentual? Bom, vamos lá. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Portanto, 20%, né? Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, de onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Só mentira, né? Então Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Então esse foi o castigo, né, de Geazi, a história desse capítulo 5. Então 2 histórias no capítulo 5 do 2º livro dos reis, que trata sobre a cura da lepra de Naamã e o castigo de Geazi, que foi a lepra de Naamã passar para ele, basicamente. Não que passou, mas ele adquiriu essa doença por ter mentido e ter cobiçado dessa forma, né? Bom, eu estou numa jornada nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia e eu já fiz isso, são 66 livros, né? Pelo menos na Bíblia que eu uso. E eu já fiz isso para os livros os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e também 1º livro dos Reis. Atualmente estou no 2º livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 6 do 2º livro dos Reis. E o vídeo anterior, capítulo 4, que eu deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 5 do 2º livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias. A cura da lepra de Naamã e o castigo de Geazi. É um capítulo até que relativamente curto, então vamos para a primeira história, que é a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Não é a Síria, mas sim Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, uma doença de pele. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, é bastante coisa, hein? E 10 mudas de roupas finas. Cara, isso é muita coisa, na verdade. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Que cartinha pouca, né, cara? Tá aqui, eu tô te mandando alguém aí, se vira aí. Cure. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as... Ai, cara. Vamos lá. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse... Por acaso sou... Bom, acho que eu faria a mesma coisa também. Por acaso sou Deus? Eu tô achando engraçado. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Ai, ai. Aqueles ataques de riso, né? Ai, como se hoje em dia, sei lá, cara, algum país inimigo um do outro e mandasse alguém... como se quisesse causar uma guerra, né? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Tá, vamos continuar aqui. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgas tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu.
Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, que não era sujo não, era limpo, tá? Eu já vi muita gente falando que esse rio era sujo, não é, cara. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, e seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha, tinha todo um processo já, né? Pré-definido, pré-formatado. Não são os rios Abna e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o que o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha só que loucura. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente... ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Tá, então essa é a história da cura da lepra de Naamã. Que doideira, né? Então agora a próxima história é o castigo de Geazi. Geazi é o servo de Eliseu, o profeta. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Pelo visto, Geazi era um corredor, né? Porque não é a primeira vez que ele aparece num relato bíblico correndo. Então Geazi correu, então ele era um corredor, para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem. Ele alcançou uma carruagem, meus amigos, para encontrá-lo. Ou essa carruagem era muito lenta também, né? Para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. 35 quilos de prata. Ele tinha levado quanto? 350 quilos de prata. 10%. É verdade, né? Caramba, 10%. 2 mudas de roupa, sendo que ele tinha levado 10, não é? %20. Como que ele chegou nesse percentual? Bom, vamos lá. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Portanto, 20%, né? Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: de onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Só mentira, né? Então Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Então esse foi o castigo, né, de Geazi, a história desse capítulo 5. Então 2 histórias no capítulo 5 do 2º livro dos reis, que trata sobre a cura da lepra de Naamã e o castigo de Geazi, que foi a lepra de Naamã passar para ele, basicamente. Não que passou, mas ele adquiriu essa doença por ter mentido e ter cobiçado dessa forma, né? Bom, eu estou numa jornada nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia e eu já fiz isso. São 66 livros, né? Pelo menos na Bíblia que eu uso.
E eu já fiz isso para os livros os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e também 1º livro dos Reis. Atualmente estou no 2º livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 6 do 2º livro dos Reis. E o vídeo anterior, capítulo 4, que eu deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 5 do 2º livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias: a cura da lepra de Naamã e o castigo de Geazi. É um capítulo até que relativamente curto, então vamos para a primeira história, que é a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o senhor dera a vitória à Síria. Não é a Síria, mas sim Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, uma doença de pele. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, é bastante coisa, hein? E 10 mudas de roupas finas. Cara, isso é muita coisa, na verdade. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Que cartinha pouca, né, cara? Tá aqui, eu tô te mandando alguém aí, se vira aí. Cure. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as... Ai, cara. Vamos lá. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou... Bom, acho que eu faria a mesma coisa também. Por acaso sou Deus? Eu tô achando engraçado. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Ai, ai. Aqueles ataques de riso, né? Ai, como se hoje em dia, sei lá, cara, algum país inimigo um do outro e mandasse alguém... como se quisesse causar uma guerra, né? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Tá, vamos continuar aqui. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgas tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, que não era sujo não, era limpo, tá? Eu já vi muita gente falando que esse rio era sujo, não é, cara. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, e seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha, tinha todo um processo já, né? Pré-definido, pré-formatado. Não são os rios Abna e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o que o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha só que loucura. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente... ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Tá, então essa é a história da cura da lepra de Naamã. Que doideira, né? Então agora a próxima história é o castigo de Geazi. Geazi é o servo de Eliseu, o profeta.
Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Pelo visto, Geazi era um corredor, né? Porque não é a primeira vez que ele aparece num relato bíblico correndo. Então Geazi correu, então ele era um corredor, para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem. Ele alcançou uma carruagem, meus amigos, para encontrá-lo. Ou essa carruagem era muito lenta também, né? Para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. 35 quilos de prata. Ele tinha levado quanto? 350 quilos de prata. 10%. É verdade, né? Caramba, 10%. 2 mudas de roupa, sendo que ele tinha levado 10, não é? %20. Como que ele chegou nesse percentual? Bom, vamos lá. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Portanto, 20%, né? Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: de onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Só mentira, né? Então Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Então esse foi o castigo, né, de Geazi, a história desse capítulo 5. Então 2 histórias no capítulo 5 do 2º livro dos Reis, que trata sobre a cura da lepra de Naamã e o castigo de Geazi, que foi a lepra de Naamã passar para ele, basicamente. Não que passou, mas ele adquiriu essa doença por ter mentido e ter cobiçado dessa forma, né? Bom, eu estou numa jornada nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia e eu já fiz isso. São 66 livros, né? Pelo menos na Bíblia que eu uso. E eu já fiz isso para os livros os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e também 1º livro dos Reis. Atualmente estou no 2º livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 6 do 2º livro dos Reis. E o vídeo anterior, capítulo 4, que eu deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 5 do 2º livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias: a cura da lepra de Naamã e o castigo de Geazi. É um capítulo até que relativamente curto, então vamos para a primeira história, que é a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Não é a Síria, mas sim Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, uma doença de pele. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, é bastante coisa, hein? E 10 mudas de roupas finas. Cara, isso é muita coisa, na verdade. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Que cartinha pouca, né, cara? Tá aqui, eu tô te mandando alguém aí, se vira aí. Cure. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as... Ai, cara. Vamos lá. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus? Bom, acho que eu faria a mesma coisa também. Por acaso sou Deus? Eu tô achando engraçado. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Ai, ai. Aqueles ataques de riso, né?
Ai, como se hoje em dia, sei lá, cara, algum país inimigo um do outro e mandasse alguém como se quisesse causar uma guerra, né? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Tá, vamos continuar aqui. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgas tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, que não era sujo não, era limpo, tá? Eu já vi muita gente falando que esse rio era sujo, não é, cara. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, e seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha, tinha todo um processo já, né? Pré-definido, pré-formatado. Não são os rios Abna e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o que o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha só que loucura. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente... ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Tá, então essa é a história da cura da lepra de Naamã. Que doideira, né? Então agora a próxima história é o castigo de Geazi. Geazi é o servo de Eliseu, o profeta. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Pelo visto, Geazi era um corredor, né? Porque não é a primeira vez que ele aparece num relato bíblico correndo. Então Geazi correu, então ele era um corredor, para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem. Ele alcançou uma carruagem, meus amigos, para encontrá-lo. Ou essa carruagem era muito lenta também, né? Para encontrá-lo e perguntou: Está tudo bem? Geazi respondeu: Sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. 35 quilos de prata. Ele tinha levado quanto? 350 quilos de prata. 10%. É verdade, né? Caramba, 10%. 2 mudas de roupa, sendo que ele tinha levado 10, não é? %. Como que ele chegou nesse percentual? Bom, vamos lá. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Portanto, 20%, né? Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: De onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Só mentira, né? Então Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Então esse foi o castigo, né, de Geazi, a história desse capítulo 5. Então 2 histórias no capítulo 5 do 2º livro dos Reis, que trata sobre a cura da lepra de Naamã
E o castigo de Geazi, que foi a lepra de Naamã passar para ele, basicamente. Não que passou, mas ele adquiriu essa doença. Por ter mentido e ter cobiçado dessa forma, né? Bom, eu estou numa jornada nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso, são 66 livros, né? Pelo menos na Bíblia que eu uso. E eu já fiz isso para os livros os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e também 1º livro dos Reis. Atualmente estou no 2º livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 6 do 2º livro dos Reis. E o vídeo anterior, capítulo 4, que eu deixarei aqui no final. Valeu!